Estamos começando mais um programa Desafio Profissão. Um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional em parceria com a TV PUC. Hoje conversaremos sobre a profissão do arquiteto. Estão conosco para esta conversa o José João Carlos Correia, que é diretor de ensino e formação do RECEM Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, arquiteto e urbanista, professor da Faculdade Anhembi Morumbi e no Centro Universitário Barão de Mauá. E o Gaú Manzi, que é arquiteto pela FAU de São Paulo, atua como arquiteto no escritório 23 Sul. Eu agradeço a presença de vocês. Agradecemos o convite. E eu gostaria de começar pedindo a vocês que contassem uma piada a respeito da profissão. Eu acho que a gente poderia falar que é uma profissão, uma das mais antigas, né? Então, discutindo-se, três amigos, qual era a profissão mais antiga, aí eu quero falar, é o médico, né? Afinal, da costela nasceu Eva, né? Aliás, um belo produto. Aí o administrador, não, imagina, quando criaram o mundo foi aquele caos, né? Aquela bagunça toda. Eu vim para administrar e arrumar as coisas. Aí o cara, não, foi o arquiteto. Você imagina quem fez o caos, né? Bom, eu tenho uma piada que foi um arquiteto, um amigo argentino, né, que fez, que é muito engraçado, que é a profissão do arquiteto é igual um envelope, assim, né? Então a gente tem um envelope, né? E aqui em cima a gente tem o trabalho mesmo, o desenho. Desse lado a gente tem os telefones, telefone. Desse lado aqui a gente tem as reuniões e embaixo a gente tem as viagens. Então você começa a profissão é longa, né? Então você começa só fazendo trabalho, só trabalhando. E aí você começa a fazer um pouquinho de telefone, um pouquinho de reunião. Esse arquiteto que me contou essa piada, ele tem já uns 50 anos. E ele falou que ele estava mais ou menos por aqui, fazendo só reunião e telefone. E aí você começa a viajar um pouquinho. E aí depois você só está viajando, não faz mais telefone, reunião, nem trabalho, só viaja. Quer dizer, a gente podia começar dizendo, essa ideia que o arquiteto fica desenhando o tempo inteiro não corresponde relativo à verdade. É isso? É isso mesmo. Na realidade, você tem um desenvolvimento no início da profissão, trabalha bastante em escritório, desenha muito, né? Mas com o tempo a tua experiência vai aumentando e você vai começando a trabalhar no que a gente chama um pouco do periférico do projeto, né? Que são os contatos, são a venda do projeto. E aí começa, né? Aí realmente acaba nas viagens, ou seja, eu, por exemplo, numa fase de viagem muito, né? Então, é isso mesmo. E o importante disso, eu estava falando, tem um livro de um arquiteto alemão, não lembro o nome agora, que ele fala as coisas que eu não aprendi na arquitetura, e ele disse claramente, o arquiteto só começa a ser arquiteto depois de 50 anos de idade, né? Então, como a turma se forma aos 22, 23, você imagina que você tem um caminho longo de aprendizado aí. Eu acho que é uma profissão que a comunicação, né, todo mundo fala do desenho, o desenho é uma forma de comunicar. Eu acho que o arquiteto ele está o tempo inteiro comunicando com outras profissões, né? Sim. Então essa habilidade de se comunicar é muito importante, também através do desenho, mas não só. Então você vai na obra, você vai falar com os pedreiros da obra, o mestre de obras, você vai falar com o seu cliente, você vai falar com os complementares, então o cara do ar-condicionado, o cara do sistema elétrico, então o tempo inteiro são, né? E tem um detalhe engraçado, aproveitando que curso de psicologia, né? Que é o seguinte, uma das coisas mais difíceis que tem para o arquiteto é desenvolver um projeto bem feito para uma família, né? Porque você acaba recebendo os clientes no seu escritório, acaba tendo as DRs, que a gente chama, né? Discute relação na sua frente, e você acaba tendo que contornar a situação. Dá divórcio. Dá. Então, eu falo muito, é uma coisa que eu aprendi com um professor antigo, o Maffei, que ainda está na ativa. Ele falava assim, você quer fazer um bom projeto para uma família, pegue sua mala, more com ela 15 dias.
Aí você vai ver tudo o que acontece, você pode ter certeza que teu projeto vai ser um bom projeto. Quer dizer, não é só, portanto, o que vocês estão falando, projeto técnico, né? Não. Você Essa é a grande diferença nossa entre o engenheiro civil, que mexe também numa área muito ligada a nós, mas... Então, só para... Já responde. É uma pergunta muito comum, qual a diferença do engenheiro civil para o arquiteto? Olha, eu vou falar uma coisa. Nós, arquitetos, projetamos espaços. Exatamente. Ok? Se a gente tivesse que cobrar na realidade, a gente devia cobrar por metro cúbico e não por metro quadrado. Exatamente. Essa é uma grande diferença. Os engenheiros são nossos parceiros, sim. A gente brinca muito essa diferença de engenheiro, então, mas os engenheiros estão muito mais focados para a parte técnica da construção, ou seja, da obra, da construção. E eles são bons nisso, a gente não pode negar, né, que eles fazem bem isso. Agora, a concepção do espaço, na nossa formação, que são 5 anos de projeto, você tem disciplinas sociais, você tem essa coisa humana, os engenheiros não têm. Eles são muito mais técnicos, eles são voltados muito mais para uma outra vertente que o curso de arquitetura já oferece para todos, né? Você tem essa relação pessoal, ela é muito importante para nós. Senão não sai projeto. Eu acho que o arquiteto é um generalista, assim. Ele é o cara no projeto e na obra que tem uma visão do todo. O engenheiro ele já tem uma visão mais focada no problema específico que ele está tratando. Então, se é o calculista, ele vai cuidar do cálculo da estrutura. Ele não está pensando o espaço em si, ele está pensando aquele problema da estrutura. Então, acho que é um pouco essa a diferença. E lembrando que a nossa formação ela é única e é de arquiteto e urbanista. Ou seja, nós temos a cidade também como área de estudo e de atuação. Na realidade, a minha atuação maior é na área do urbanismo. Faço projetos sim, mas é muito mais na área do urbanismo. Dá para você explicar um pouco? Sim, o que vem a ser esse urbanismo? Na realidade é o planejamento de cidade. Apesar que no Brasil a gente corre atrás do planejamento, né? A turma fala, corre atrás do prejuízo. Eu gosto de correr atrás do lucro, né? Correr atrás do prejuízo é uma coisa horrorosa, né? Mas aí, essa coisa da cidade, quer dizer, nós estamos aí agora com esses movimentos todos maravilhosos e tal, quer dizer, como é que a cidade se comporta? Como é que eu planejo? Como é que eu posso fazer planejamentos, de repente, locais para falar, bom, ontem fecharam 23 de maio. Como é que eu escapo dessa... Eu preciso parar a cidade inteira? Quer dizer, eu posso planejar rotas alternativas. E o urbanista faz isso também. Além de projetar praças, espaços livres, projetar cidades, projetar bairros, loteamentos, tráfego e transporte. Também é muito importante para nós. Eu acho que acho que no urbanismo ainda mais, né, a relação do urbanista com outras profissões é muito grande, assim. Essa interação Você não vai fazer esse projeto sozinho, você está sempre conversando com geógrafos, com engenheiros de tráfego, engenheiros, sociólogos. Né? A gente brincando ouve algumas afirmações do tipo, o arquiteto projeta a obra, o engenheiro só põe de pé. Por outro lado, alguns dizem, não, o engenheiro constrói. E o arquiteto faz o supérfluo, a fachada, a divisão interna. É um pouco uma visão estereotipada dos dois lados, claro, né? Mas é um pouco como as pessoas lidam. Né? Infelizmente, eu acho que nós passamos, essa época já foi, mas nós tivemos uma época muito ruim. A própria imagem que se tinha do arquiteto na própria TV era muito ruim, era um cara muito bem sucedido. Eu brinco até quando eu dou aula, eu falo assim, para o primeiro ano, eu falo, olha, a imagem que vocês têm do arquiteto é via novela, né? Aí eu brinco, é o Marcelo Antoni, que acorda às 10, vai para a praia fazer um futevôlei, aí ele volta, toma um banho, almoça, descansa um pouquinho, às 4 vai para o escritório, pega lá um desenho, às 6 tem happy hour, né? Ninguém é de ferro, né? Não é nada disso, a gente mexe com favela, gente. Entendeu? Urbanização de favela, nós temos problemas de moradia, nós temos falta de essas coisas que a gente põe o pé literalmente na massa mesmo e trabalha e faz com que a cidade tenha uma outra qualidade de vida e que as habitações tenham qualidade de vida, né? Essas coisas são importantes. Só um detalhe, quer dizer,
nós preocupamos muito, há muita cópia no Brasil, né? Então se copia coisas erradas. Nós somos num país tropical, parafraseando um pouco, abençoado por Deus e bonito por natureza, né? Conforme diz Gil. E aí copiamos coisas, pé direitos baixos, né? Fachadas todas de vidro. Gente do céu, para com isso. Nós temos um ar, nós temos sol, nós temos essas coisas maravilhosas que Deus nos deu e ignoramos por cópias equivocadas. Então, a gente, inclusive na formação do arquiteto nas escolas, a gente tem procurado, falar, olha gente, tem áreas que não precisa de ar-condicionado, é só fazer um projeto direito. Então, voltando naquela pergunta do engenheiro, do arquiteto, quer dizer, nós temos formação de conforto ambiental, que na engenharia não tem. Nós temos essa questão o habitar o espaço construído, né, para buscar essa qualidade de que é muito bom, de morar bem. Nós precisamos de um abrigo, seja para trabalho, seja para lazer, seja para morar, seja para amar, certo? É isso que a gente tem que fazer, e bem feito. Não gosto de matemática e física. Posso ser arquiteto? É uma pergunta que os jovens fazem. Eu acho que assim, eu acho que você precisa gostar um pouco. Eu acho que durante a formação você vai ter diversas disciplinas relacionadas à matemática e à física. Então você tem cálculo estrutural, você vai ter fundações, hidráulica, enfim. Eu acho que você não precisa ser um expert no cálculo, porque, enfim, você tem programas que fazem esses cálculos, você tem, enfim, técnicas de fazer esses cálculos, mas você precisa ter um interesse em entender que há uma questão técnica na arquitetura. Então, dependendo do espaço que você quer criar, se você domina essa técnica, isso é fundamental para você conceber esse espaço. Então, não é que você precise ir bem em matemática, não é isso, mas você precisa ter um interesse em entender como essa matemática vai contribuir para a criação do espaço. É um interesse mais qualitativo na matemática do que quantitativo. Só ajudando nessa pergunta, a realidade é o seguinte, uma diferença, na engenharia você tem cálculo 1, 2 e vai até o 29, eu falo, né? E realmente é muito pesada essa área de cálculo. Na arquitetura, nós temos a matemática e temos a física, só que elas são aplicadas. Exatamente. Você consegue enxergar por que você está fazendo aquele cálculo. Então você consegue, por esse enxergar, ver se aquele produto final em que você calculou está funcionando. Exatamente. Essa é a diferença entre a engenharia e a arquitetura do ponto de vista do uso da matemática e da física. Isso tanto é verdade que eu tive uma informação que o ITA estaria mudando o seu modo de aplicar as matemáticas também já na aplicação. Entendeu? Então isso é um pouco da... Você vai para a escola de arquitetura, você não precisa ser o gênio na matemática, você vai aprender a usar essa matemática que vai te dar um produto que você, enxergando o seu projeto, você vê se aquilo funciona ou não funciona. Quer dizer, vocês estão colocando, dá para aprender. Dá para aprender. Inclusive, a FAO, lá na USP, ela tem um programa agora que você faz depois que você termina o curso de arquitetura, você faz mais 2 anos e você sai com a dupla formação, engenheiro-arquiteto. E os professores da Poli, eles gostam muito dos alunos arquitetos, porque eles conseguem, a gente tem uma capacidade de, no cálculo, visualizar o que a gente está fazendo. Os engenheiros, eles têm uma dificuldade, assim, eles conseguem calcular quanto que aquele ferro vai resistir dentro da viga, mas ele não está entendendo o tamanho dessa viga, o que essa viga significa no espaço. Essa formação dupla é interessante falar, quer dizer, é tanto para arquiteto como para engenheiro, porque o engenheiro também pode ir para a FAO e os arquitetos também podem ir para a engenharia, mas eles não têm um diploma de engenharia, quer dizer, eles têm um fundamento em engenharia, como os engenheiros têm fundamento em arquitetura. Essa turma desse convênio Poli-FAO, elas estão saindo agora, a gente não sabe o que vai dar do ponto de vista da legalidade dos diplomas. Mas eu diria que é um profissional de excelente formação. Eu acho que agora até, porque assim, isso já faz alguns anos que né, tá vindo essa dupla formação, eu acho que agora existe já você já sai com uma possibilidade de atuar em mais áreas. Sei. Em algumas áreas da engenharia, no caso do arquiteto que fez essa dupla formação.
eles já estão te dando a possibilidade de atuar como engenheiro em determinadas áreas. Né? Vamos falar do desenho agora, né? Quer dizer, a maioria das faculdades de arquitetura exigem no vestibular um desenho. Nem todas, mas quase todas. Precisa saber desenhar para ser arquiteto? Deixa eu falar uma coisa. Na realidade, as escolas têm entendido que se é uma escola, você está lá para aprender. Então, várias escolas aboliram o exame que eles chamam de linguagem arquitetônica, né? Então, praticamente hoje em São Paulo você tem a FAO, com o exame de LA, o Mackenzie e a PUC Campinas. São só as três. O restante aboliram o olha, exame. interessante. Entendendo que se o aluno está entrando lá, ele tem que aprender a desenhar lá dentro. É lógico, você já chega com alguma coisa interessante, você sai na frente. Mas a ideia sempre é todo mundo se equilibrar e as escolas darem a formação de desenho necessária para você continuar esse curso de uma forma boa. E o Gabriel tocou num assunto importante. Quer dizer, hoje nós temos uma diferença muito grande de 10 anos atrás, que são os programas, os softwares aí que ajudam muito no desenvolvimento de projeto. Então, até no desenho. Inclusive no desenho. Ou principalmente. Agora, o ponto importante é o seguinte, não é o que sai do computador e da impressora que está certo. A gente sempre tem que ter aquele olhar de análise para poder corrigir na hora, entendeu? Porque na mão, e aí é uma coisa engraçada, na mão, é aí que eu falo, aí é o teu verdadeiro desenho digital. Tá lá a tua impressãozinha lá do dedinho, da borracha, do lápis sujo, né, com aquela bagunça que você monta no desenho, vai apagando e vai montando. O computador é limpo, né? Então precisa ter esse cuidado de visão mais apurado. Eu acho que o desenho, assim, não precisa saber desenhar bem, né? Esse conceito de desenhar bem, que você vai fazer uma perspectiva maravilhosa, não é isso. Eu acho que o desenho é uma ferramenta para você se comunicar. Então, numa reunião que você vai fazer com o engenheiro, se você não precisa desenhar bem, mas você faz um desenho que comunique a ideia que você tem para ele. Acho que isso que é importante. E isso você aprende na faculdade. É uma linguagem, você vai trabalhar com ela muito e vai acabar aprendendo. E desenho é treino, hein? É treino? Opa! Não é dom. Nós já tivemos um programa aqui sobre vocação. Nós temos o dom, né? Mas alguns têm mais. É aqueles que eu falo que já saem na frente. Mas se você tiver a paciência de sentar, não tem nada que fazer, fica brincando e desenhando, você sai um bom desenhista, entre aspas, né? Mas... É bom desenhista, é um pouco subjetivo, né? Van Gogh não era considerado bom desenhista, pintor na época dele. Vários arquitetos não têm um bom desenho, tem obras maravilhosas, mas conseguem o quê? Como o Gabriel disse, se expressar. Entendeu? Um risco é uma expressão. Pelo menos o que a gente vê do Niemeyer na televisão, ele fazendo esboços que todo mundo poderia fazer, nada que fosse, isso é uma coisa que eu não saberia fazer. A ideia não, estou falando o esboço do desenho, claro. Vamos falar um pouco no mercado agora, quer dizer, a gente está vivendo aí pelo menos uma divulgação na mídia que a construção civil que palavra vou usar? Está aquecida. Faltam engenheiros civis no mercado, isso é divulgado quase que diariamente na mídia. O arquiteto está junto disso, quer dizer, ou é diferente para o arquiteto? Não, está junto. Precisa tomar cuidado porque hoje nós estamos com muita obra do PAC, que são obras de infraestrutura. Os arquitetos têm ação. Vamos lembrar, PAC é o Programa Acelerado de Crescimento, né, do governo federal. Então, é muito mais projetos de infraestrutura. Então, e aí o arquiteto não participa? Ele participa sim. Infraestrutura seria, Infraestrutura seria, por exemplo, áreas de saneamento, esgoto, drenagem, estradas, aeroportos. Por exemplo, no aeroporto, o projeto do terminal é do arquiteto. Agora, pistas, hangares, essas coisas estão mais para a área da engenharia, drenagem de pista. Essas coisas todas. Uma coisa lá no nosso escritório a gente está trabalhando muito com transporte, porque é uma coisa legal, até que os engenheiros estão percebendo que a arquitetura é importante também nesses projetos. Então, na hora que você vai desenhar um corredor de ônibus, um terminal de ônibus, estação de metrô, então a gente está
exatamente por essa área estar aquecida, a gente está tendo muitos projetos ligados a essa área de transporte. A gente pode dizer o seguinte, aonde o homem está, o arquiteto sempre tem atuação. Sim, mas vamos falar, voltando na questão do mercado. Quer dizer, ele está na rabeira aí, quer dizer, está junto com o engenheiro, o mercado tem melhorado, os salários têm melhorado, crescido. Os salários, infelizmente, né? Ninguém obedece à lei federal 4.950A, que reza, estabelece sobre o salário mínimo de profissionais da engenharia, arquitetura e agronomia, né, que seria hoje para 8 horas de trabalho diário, o salário equivalente a 8,5 salários mínimos, né? O mercado tem chegado próximo a isso, né? Agora, aqueles que têm mais de 10 anos de formado, sim, esses têm um salário melhor, que é aquela coisa da experiência sempre, né? A gente brinca do júnior, do pleno e do sênior, né? O sênior tem salários acima dessa faixa de 10 salários mínimos para mais. O restante trabalha um pouco aí, 10, 20% abaixo desses 8,5%, mas não digo que está ruim o mercado. Acho que melhorou bastante, assim. Eu lembro que na época que eu era estagiário nos escritórios, há mais ou menos uns 10 anos atrás, estava todo mundo mal, assim, poucos projetos, né, no começo dos anos... poucas perspectivas. No começo dos anos 2000, assim, não tinha muito trabalho. E acho que, né, de uns 5 anos para cá, melhorou subiu bastante. Muito os programas, né, de incentivo à construção civil, né, seja o Mi Casa Mi Lívida, Minha Casa Minha Vida, né, e seja os programas do PAC. E com isso, a iniciativa privada também tem feito fazer com que a construção civil também suba, né. Então, são muitas empresas se instalando, muitos escritórios se instalando, muitos prédios sendo construídos, tal, e o papel do arquiteto nisso é importantíssimo. Vou falar um pouco da forma de contratação, né, que a gente podia abordar. Quer dizer, não é exatamente uma empresa contratando um funcionário arquiteto, é isso? Não é tem a várias, média? né? Na realidade, nós vamos dizer assim, tem aquele que contrata dentro da formalidade, carteira assinada, paga fundo de garantia, paga todos os encargos sociais e tal. Seria o que? A grande empresa de construção? Seria a grande empresa de construção. Ou escritórios grandes. Escritórios assim, grandes. Eu diria que dos médios para os pequenos, eles trabalham com uma sociedade. Então, te dou 1% da sociedade do escritório, 0,5%, e aí se tem projeto você ganha, se não tem você vai ganhar aí um prolabore mínimo do mínimo, e bem mínimo mesmo, para não ser né, escondendo o jogo não. Mas aí aparece um projeto grande e aí você se salva, quer dizer, é um pouquinho também do arquiteto saber se planejar do ponto de vista econômico e financeiro, senão dança. E uma coisa que também tem muitos arquitetos espanhóis, portugueses, argentinos... Chegando no Brasil, porque lá não tem trabalho, né? A arquitetura é uma profissão, assim como outros, mas muito ligada à economia, né? Então, tem muitos profissionais que chegam e aí você não... Né, tem muitos escritórios que contratam esses profissionais estrangeiros sem vínculos nenhum, pagando abaixo do mercado. E eles precisam fazer que nem os médicos, uma revalidação do diploma ou não? Não, estão trabalhando embaixo do pano. Seria... Mas agora há uma discussão que, por exemplo, né, para os arquitetos e engenheiros portugueses, eles estão querendo dar essa relação. Assinou agora um acordo aí, que a gente precisa ver direito o que vai dar isso aí, porque a gente precisa de um país com planejamento. Então a gente tem que enxergar a construção civil, primeiro ela tem começo, meio e fim, né? E tem que ter um plano aí de 20, 30 anos de que a construção civil se mantenha num patamar. E com a chegada de mais profissionais, mais os programas sociais do governo federal, que é o FIES e o ProUni, né? Que tem colocado muita gente nas escolas em nível superior, que eu acho isso um programa social interessante, porém nós estamos vendo lá na frente o emprego desse povo todo, mais a soma de profissionais do Mercosul e da Europa. Né? Para finalizar, podíamos falar um pouco assim mais rapidamente sobre o que pode, além da construção de projetos, que mais um arquiteto pode fazer? Você estava falando de trabalhar, por exemplo, no planejamento na área de mobilidade. Mobilidade. Né? Fazendo o quê?
criando esse espaço que existem nessa área, né? Então, por exemplo, a arquitetura dos terminais, a arquitetura das paradas de ônibus. Os traçados do sistema viário Exatamente. Para o ônibus. Paisagismo, coisa que a gente não falamos, nós fazemos, né? Toda essa intervenção na cidade do ponto de vista do uso do ser humano é papel nosso. Tem uma área interessante que vem crescendo de restauro, né? Sim, é de restauro dos imóveis. E tem as outras, que aí é uma coisa importante de falar. O curso de Arquitetura e Urbanismo abre muito a cabeça. Eu diria que o terceiro ano do curso de Arquitetura e Urbanismo é o ano de que ou ele vai ou ele desiste. Porque mexe realmente, mexe com a criatividade. E mexer com a criatividade está mexendo com o interior das pessoas. E aí, quando ele se forma, ele abre um leque muito grande. Então, tem muita gente na propaganda, muita gente na música, muita gente no cinema, no teatro, muita gente fazendo outras coisas que, na realidade, traz, pelo que teve na formação do arquiteto e urbanista, um desenvolvimento pleno. Eu tenho uma amiga que se formou comigo, hoje ela é presidente de uma multinacional, está em Nova York. Então, você vê que como essa visão global, e o mundo global está exigindo hoje de você conhecimentos muito mais além da profissão em si. Quer dizer, então o arquiteto é aquele que, né, como enxerga, como o Miguel disse, ele enxerga, Gabriel, como o Gabriel disse, tem essa visão mais ampliada, você no mercado, seja qual for, financeiro, econômico, numa empresa, você consegue ter essa amplitude da visão, e isso é fantástico. Eu acho que o arquiteto sai da faculdade muito preparado para trabalhar em equipe. Então ele integra muito bem, né, com outras profissões. Eu acho que essa capacidade generalista, né, ela abre muitas possibilidades, junto com essa formação humanista que a gente tem. Então, lá na FAO, USP, a gente brinca que a faculdade também forma arquitetos, porque sai gente de todas as áreas, né? O próprio, acho que, diretor da TV PUC é arquiteto, se formou lá e trabalha com TV, com cinema. O Fernando Meirelles, o Chico Buarque fez uns anos de FAO, enfim, tem acho que um campo muito amplo na formação. Bem, eu agradeço a participação de vocês e até o próximo Desafio Profissão.